Olá, meus amigos, nós estamos de volta com mais uma entrevista no início de noite. Dessa vez, na sexta-feira, vamos falar de educação. Aliás, há um número bastante triste em todo o mundo por conta da Covid-19, dessa pandemia do coronavírus. Praticamente metade da população mundial que estaria nas salas de aula não tem mais este privilégio, não é? A Unesco, inclusive, que é o órgão das organizações das Nações Unidas para a Ciência, para a Educação e para a Tecnologia, diz que isso pode, inclusive, se agravar e compromete todo o sistema de ensino. Para a gente falar da situação atual, especialmente do ensino superior e do que será o ensino superior, as universidades pós-Covid-19, eu convidei o diretor-geral de administração do Centro Universitário Unifaat, meu amigo professor Saulo Vernalha, que eu já dou o nosso boa noite, o recebo também nessa transmissão e agradeço por ter aceitado o meu convite. Como é que vai? Tudo bem, Saulo? Tudo bem, Isabela? Em primeiro lugar, agradecer em nome da Unifaat esse convite. É sempre um prazer poder estar conversando com você. Você é um parceiro nosso de longa data já. E vamos conversar um pouquinho sobre esse momento bastante complicado, como você já ressaltou, e sobre as perspectivas de futuro, né? O que a gente tem estudado e tem analisado para o que a gente vai poder oferecer e enfrentar daqui para frente. Saulo, gostaria de começar fazendo uma radiografia do Centro Universitário Unifaat em relação à estrutura. Por exemplo, atualmente, quantos alunos estão na Unifaat, quantos professores estão debaixo desse guarda-chuva, dependendo, inclusive, da remuneração por conta da força empregada? O Grupo FAAT, que abriga a Unifaat, possui também ensino básico, né? Mas no ensino superior, a gente tem cerca de 4.500 alunos hoje na instituição, entre alunos de graduação e pós-graduação. Tá? São em torno de 200 professores e a gente conta com a colaboração de em torno de 100 técnicos administrativos, né, que fazem todo o suporte para que as atividades de ensino, pesquisa e extensão possam ser desenvolvidas na instituição. E quantos cursos vocês trabalham atualmente na Unifaat, no ensino, no ensino médio, não no médio, na verdade, do superior? Cursos de graduação, nós temos 23. Eles são distribuídos em cursos superiores tecnológicos, licenciaturas e bacharelados, né? A gente tem também, a gente aplica 2 métodos nos nossos cursos superiores de graduação, que é o método SMART, que utiliza-se da metodologia híbrida, e os cursos de graduação tradicional. Você falou do grupo FAAT, ou Unifaat, há também um colégio. Você falou rapidamente sobre o ensino infantil e ensino fundamental e médio também, não é? Isso. A gente tem dentro do grupo um colégio na cidade de Atibaia, que abriga cerca de 630 alunos hoje, distribuídos em ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio. Bom, feita a radiografia para a gente começar essa conversa, quais são as atividades que estão acontecendo no campus da Unifaat aí na cidade de Atibaia? Ou há uma paralisação ainda? Primeiro, eu queria ressaltar que, com muito orgulho, a gente, além do campus hoje, mantém a unidade em Bragança Paulista. Né? Exatamente. Recém-criada. Recém-criada, ano de 2020 foi o lançamento da nossa unidade Bragança Paulista. Tá? A nossa atividade continua em pleno funcionamento, né? Como todas as empresas, instituições, organizações educacionais, a gente teve que migrar as atividades presenciais para um ambiente remoto, né? Então, é o oferecimento de ensino remoto, tá? Mas as atividades estão em pleno funcionamento, tanto as atividades que eram oferecidas presencialmente no campus de Atibaia, como as da unidade de Bragança também. Bom, quer dizer, então, que as aulas estão acontecendo à distância, é isso? A gente faz uma distinção entre a educação à distância e o ensino remoto, né? Porque a educação à distância tem uma metodologia própria que é fundamentada em autoaprendizagem, basicamente, né? E o suporte que é dado aos alunos do ensino à distância geralmente é feito por tutores, às vezes nem tão familiarizados com a disciplina que eles apoiam os alunos, né? E o ensino remoto não é propriamente dito a educação à distância.
A educação à distância é diferente. O ensino remoto é a transposição do ensino presencial com todo o suporte de professores para um ambiente online, uma plataforma online. Vocês criaram recentemente essa plataforma, ou esse sistema que vocês dizem Smart, em que é possível, alguns dias da semana, se estudar de casa. De alguma forma, isso tem contribuído para que vocês ajustem as atividades em meio a essa pandemia e isolamento social? Esse método, esse mecanismo foi aproveitado? Foi. A Unifat tem, por tradição, antes de lançar metodologias novas e processos pedagógicos novos, começando devagar e implementando e testando e validando, né? A gente começou a implantar, principalmente essa metodologia híbrida que sustenta o Smart, em 2015, né? E desde então a gente foi aumentando a participação dessas metodologias nos nossos cursos de graduação, tá? Com isso, a gente passou a se estruturar para poder oferecer também os conteúdos que não são de sala de aula, né? A estruturação envolve uma direção específica, infraestrutura tecnológica específica, recursos humanos alocados para trabalhar, né? Como é uma metodologia específica, precisa ter um foco grande nisso e a gente vem investindo há algum tempo e toda essa estrutura nos permitiu, de uma forma, eu vou dizer, não simples, mas menos dolorosa, de fazer essa transposição da nossa educação presencial para essa plataforma online, né, para fazer o ensino remoto. Eu acho que talvez seja a ingenuidade admitir que todos os brasileiros tenham acesso à internet, né? Porque para muita gente, para nós, isso é muito comum. Isso fundamenta a minha próxima pergunta. Há já um cálculo de vocês da adesão a este ensino remoto? Um percentual de alunos que têm participado, que têm, inclusive, acesso? Se me permite fazer todo o histórico do que ocorreu com a gente com essa crise, né? A gente já vinha acompanhando a evolução da crise nos outros países, principalmente na China e na Europa, né? Chegaram antes, depois, um pouquinho depois chegaram nos Estados Unidos, mas quando a gente começou a cogitar a suspensão das atividades presenciais, os nossos espelhos, a gente analisava tudo que vinha ocorrendo, principalmente na China e na Europa, né? Itália, Espanha, a Inglaterra acabou segurando um pouquinho o isolamento, e a gente foi analisando a Alemanha, que é uma grande referência, a gente começou a analisar como esse pessoal vinha fazendo. Pelo que vinha acontecendo lá, desde a nossa suspensão, na última semana de março, a gente suspendeu as atividades presenciais, a gente ficou com uma semana de atividades suspensas, mas já planejou nessa semana como seria o nosso ensino remoto e já implementou para que na semana seguinte ele passasse a ser oferecido, né? Parece simples, mas a transposição do presencial para o remoto, ela também exige estudo e exige uma metodologia específica. O que a gente não queria fazer era pegar simplesmente a nossa grade curricular e falar para os professores, as aulas que vocês dão no presencial, agora vocês vão dar remotamente, né? Com aquela quantidade de disciplinas grandes. Há cursos, por exemplo, com 8 disciplinas dadas simultaneamente ao longo da semana, né? E a gente já vem estudando a metodologia híbrida há um tempão e já sabe que isso não funciona para o aluno que está estudando remotamente, né? Confunde, é muita disciplina, muito trabalho, muita avaliação, ele acaba perdendo foco, isso o desestimula, né, para estudar. Então, a gente implantou com a metodologia adequada para o remoto, né, que é a concentração de conteúdos de algumas disciplinas. Assim, ele termina um percurso educacional, uma disciplina, 2 ou 3 disciplinas. Finalizado isso com avaliação tudo certinho, começa um novo bloco de disciplina, né? Lá atrás, todo mundo até assustou com a nossa previsão, nosso primeiro comunicado, a gente avisou aos alunos que tentaríamos voltar para o presencial entre a última semana de maio e a primeira de junho, né? Sendo que todo mundo trabalhava com uma perspectiva que ia ser uma paralisação de 15, 20 dias, talvez um mês, né? E a gente já, observando os exemplos ao redor do mundo, já tinha percebido que isso ia demorar mais, né? Que não ia dar para voltar tão rápido. Então, o nosso foco principal foi garantir que o aluno não tivesse perda da capacidade de aprendizagem dele, então ele precisava de uma metodologia adequada para o ensino remoto, e também garantir que o aluno não tivesse
não fosse tão atrapalhado o prosseguimento dele no semestre letivo, né? Por isso que a gente não fez as férias, a paralisação, para depois retomar. A gente preferiu continuar o semestre, tanto que essa decisão hoje parece que foi importante, porque, por exemplo, quem aderiu aos estudos remotos desde o começo, no nosso caso, vai ter as férias de julho normais, né? Eles vão usufruir das férias de julho. A ideia era voltar em junho, então a gente faria até março presencial, faria o ensino remoto, e em junho ele estudaria presencialmente de novo para concluir o semestre. Pelo que a gente vem estudando, né, você acompanha também, Isabela, muito possivelmente não vai voltar, né? O ensino, principalmente o universitário, não vai voltar em junho, né? Então a gente tem meio, já se planejou para concluir o semestre, tá? E a adesão dessas pessoas, desses alunos, tem sido uma adesão que vocês esperavam, uma adesão grande ou não? A gente na Unifat gosta de se pautar muito por dar ao aluno a possibilidade da escolha, né? Tanto que a gente não obrigou o aluno a ir para o ensino remoto, tá? Logo no lançamento do nosso programa, tanto que ele chamava Sua Escolha, a gente deu a oportunidade do aluno, se quisesse, antecipar as férias dele, né? E usufruir das férias ao longo do mês de abril. Mas a adesão foi de mais de 85% ao ensino remoto, tá? E mesmo os alunos que acabaram aderindo à opção de antecipar as férias, conforme a crise foi evoluindo, e a gente viu que a parte aguda da crise foi ficando para frente, e que o negócio ia piorar, a gente fez um forte estímulo para que o aluno aderisse aos estudos remotos e pudesse não atrapalhar o semestre dele, né? Saulo, então vocês estão trabalhando com o término do semestre regular? Regular, tá? Esse semestre termina em julho, é isso? Isso. Entre 30 de junho e 3 de julho, no máximo, que é uma sexta-feira, o semestre vai estar concluído. Tá? Quem acabou aderindo, desculpa te interromper, Isabela, quem acabou aderindo à plataforma posteriormente, que a gente permitiu também, né? Possivelmente vai ter que estudar ao longo de julho, tá? Mas é a grande minoria dos casos, tá? Você falou rapidamente de uma questão que eu perguntaria para você, eu quero dar só uma pincelada nela, que é a falta de estímulo, né? Porque o EAD, que você diz que não é tão igual assim a esse ensino remoto, está crescendo no Brasil, mas a gente também vê, do mesmo jeito que muita gente adere ao EAD, muita gente fica no meio do caminho, porque não é um hábito ainda na pessoa, no brasileiro, esse ensino à distância. E o estímulo é muito importante, né? Vocês têm alguma forma de terem um feedback, um retorno do alunado em relação ao grau de satisfação dele em meio a esse ensino remoto? Que canais vocês disponibilizam? Ou vocês aguardam simplesmente eles se queixarem? Como é que tem sido isso? Tem sido grande, tem sido pequeno? Sabela, para você ter uma ideia, num estudo recente baseado no Centro de Educação Superior, Estado de São Paulo, até 2018, cerca de 60% dos alunos do ensino à distância não concluíram, tá? É uma evasão violenta, né? Para a gente não dá nem para pensar numa evasão nesse nível, né? Justamente pelo aspecto que você abordou. O ensino à distância, por demandar que o aluno tenha uma disciplina e ser um processo baseado em autoaprendizagem, é mais complicado, né? Que não é o que a gente está fazendo agora. A questão de estímulo que a gente tem usado, primeiro, a metodologia específica, né? Isso estimula o aluno. A gente sabe, o aluno com muitas disciplinas se desorganiza e tende a evadir, tá? Então, a gente tem uma metodologia específica para lidar com o ensino que a gente faz. Um outro ponto você abordou outra questão importantíssima, o nivelamento do hardware, do acesso à internet que cada aluno tem, né? Então, no nosso método, a gente privilegiou, nesse primeiro momento, mais os momentos assíncronos, que não demandam que ele tenha uma conexão violenta para aguentar um momento ao vivo, né? O assíncrono a gente grava as aulas e disponibiliza para quando ele pode acessar, né? Então, isso alivia a questão do link de internet que ele precisa utilizar, né? Mas impõe uma disciplina muito grande para esse aluno, né? Porque quando você tem uma espécie de relaxamento, né? Quando a instituição deixa o aluno à vontade, ele tem que estabelecer também um compromisso com ele mesmo, né? Porque senão ele vai deixando e aí vai ficando no meio do caminho também, né? A gente lida com as nossas aulas remotas como as presenciais. Então, a gente sabe quanto tempo o aluno ficou conectado na aula,
quantas aulas ele assistiu, qual é o ritmo que ele está usando, né? Porque às vezes a gente percebe um aluno fica 2 semanas sem acessar, é um risco alto de evasão, né? Porque o que acontece? Ele vai ter muito conteúdo para submeter e muita atividade para fazer em pouco espaço de tempo. Então a gente ativamente já aciona esse aluno e pergunta o que está acontecendo, se ele está com alguma dificuldade, algum problema, se a gente pode contribuir, né? A gente sempre está em cima disso. Sobre os canais, a gente atende por todos os canais, todos sem exceção, e cada vez mais o WhatsApp, né? O WhatsApp a gente tem uma central de relacionamento muito, muito forte, muito atenta. A central de relacionamento, por exemplo, ela lida comigo diretamente para algumas questões mais estratégicas, específicas. As respostas chegam para mim, eu passo algumas respostas também. A direção toda atua de forma muito, muito organizada para responder ao aluno de forma muito rápida, assim. E a direção de novas tecnologias faz esse acompanhamento diário de quem está acessando, de como está indo, né, de como está a frequência, de como está o aproveitamento desse aluno. Professor Saulo Vernalha, que é diretor-geral de administração da Unifaat, está conversando com a gente nesse finalzinho de tarde, início de noite de sexta-feira. O país todo vive um problema de saúde, mas vive também um problema econômico, né? Que a gente não sabe até quando isso vai se arrastar, mas vai deixar realmente um rastro fortíssimo, que jamais nós vivemos e aqueles que vieram nas outras gerações também, né, Saulo? Eu gostaria de saber o seguinte da saúde financeira de vocês. Converso, inclusive, com outras instituições e eles já sentem o impacto, você falou de evasão, da inadimplência ou do trancamento dos cursos, né? Eu gostaria de saber como é que está isso em relação a vocês. A inadimplência já pôde ser sentida? Ela aumentou, ela continua estabilizada? A inadimplência aumentou, isso é um fato, né? Se a gente pesquisar aí na grande imprensa brasileira, já há diversas notícias, né? Do percentual de aumento, do quanto isso tem abalado a instituição, até entra nas discussões, né? A instituição parou presencial, ela tem que dar desconto, porque ela não tem os mesmos gastos. As folhas de pagamento, que são o custo mais elevado de uma instituição de ensino, porque ela trabalha com o capital intelectual, é isso que ela remunera, né? Ela não tem um produto para produzir, por exemplo, né? Ela não desligou as máquinas, né? Então, o custo com energia elétrica, água, é ínfimo, perto do custo que a gente tem com folha de pagamento, né? Então, se a nossa receita cai por causa da inadimplência, a instituição tem um baque. A gente, logo no início da crise, desde que a gente decidiu fazer a paralisação de uma semana e instituir o ensino remoto, as primeiras medidas foram relacionadas a garantir que o ambiente remoto funcionasse independentemente de qualquer coisa. Então, a gente fez investimento em tecnologia, em capacitação, em recursos humanos, porque a gente tinha uma estrutura para absorver o que a gente já tinha de ensino híbrido e da parte que não era presencial, mas a estrutura praticamente dobrou a necessidade dela, né? Às vezes mais até. Então a gente teve que fazer um investimento econômico em relação sem dúvida. A gente jamais conseguiria fazer essa transposição do presencial para o remoto sem esse investimento, né? Só que a Unifaat também sempre foi uma instituição muito organizada financeiramente, né? Entre as primeiras medidas, teve o principal, que são a tomada de atitudes de uma gestão responsável, focada em, primeiro lugar, oferecer ensino de qualidade. Isso está ligado ao investimento no remoto. Segundo, conter as despesas não essenciais nesse momento. Isso foi fundamental para a gente poder se manter, né? E desde o primeiro dia da crise, Isabela, a gente instituiu um canal de negociação e todos os alunos que estão sofrendo muito, né? Redução de salário, perda de emprego, nosso aluno, praticamente, quase a totalidade dos alunos trabalham para pagar a mensalidade, né? E eles tiveram um canal direto conosco para fazer uma negociação, entender a situação dele. Então, a gente começou a atender cada caso de estudante em dificuldade desde o primeiro dia da crise. É individualizado, quer dizer, não é uma coisa... Individualizado, não foi linear, principalmente no começo, tá? Até porque a situação é a seguinte: se a gente oferece um desconto linear para todos os alunos, há alunos em condições diferentes. Há alunos que não precisam de desconto, é a minoria, mas há alunos que não precisam de desconto, há alunos que precisam de um leve desconto e há alunos que precisam de muito desconto. O desconto linear acaba utilizando o recurso da instituição num momento complicadíssimo, né? E às vezes vai beneficiar quem pode pagar em detrimento de quem teria que ter um desconto maior nesse momento.
né? Então, a gente foi atendendo cada aluno individualmente e entendendo a situação econômica de cada um deles que entrava em contato conosco. Mais para frente, a partir de maio, a gente ofereceu um desconto linear. A gente passou a oferecer um desconto linear na mensalidade de maio. Ele vai se replicar agora em junho e estamos em vias de liberar também um desconto linear que vai se referir à rematrícula, né? Porque a gente quer, o foco nosso nesse momento é ajudar o estudante a se manter estudando, né? A gente está oferecendo reparcelamento de mensalidade, né? Ele paga um pouquinho agora, um pouco depois. Então, a gente está dando diversas condições para que ele se mantenha estudando. Porque a gente sabe, né, em crises como essa, depois que passa o momento mais agudo da crise, quem se recupera mais rápido é quem tem formação, né? Quem está preparado para essa reconstrução, para assumir esses postos, né? Nós falamos da inadimplência, mas tem a questão que eu também mencionei, que é do trancamento, né? Eu acho que são duas coisas, uma pode resultar na outra, mas podem coexistir, né? Em relação ao trancamento, esse percentual, como está na Unifat? Ele aumentou, mas está controlado, tá? Porque a gente atua muito forte. A gente sabe que a evasão, nesse momento, a evasão tem vários motivos, né? Mas nesse momento ela está mais ligada, naturalmente, à questão financeira, né? E como a gente tem atendido todos os alunos individualmente, entendendo a realidade dele para aquele momento, a gente tem conseguido contornar bem essa situação. Saulo Vernalha é o diretor-geral de administração da Unifat, com polos em Bragança Paulista e também em Atibaia. Ô Saulo, em relação à inadimplência, trancamento, a déficit financeiro, há também sempre uma preocupação do corpo, principalmente dos docentes de uma instituição, de manterem os seus empregos, né? Vocês são capazes de garantir nesse momento todo o corpo docente? Vocês acreditam que há um limite, há um determinado período do ano que vai ter que ser feita uma nova avaliação e isso, por exemplo, não está descartado? Não fizemos nenhuma demissão, tá? Todos os nossos professores e todos os nossos técnicos administrativos que estavam ativos em março continuam ativos agora, tá? Limite, Sabela, sempre há, não tem como negar, né? Se sua receita cai violentamente, chega um momento que você vai ter um limite, né? A gente tem atuado e tomado todas as medidas, se tem para você, né? A contenção de gastos não essenciais, por exemplo, tá? E a gente está analisando cada aspecto da instituição com a finalidade de, ao máximo, preservar os nossos empregos, né? Como eu adiantei para você, a gente sustenta em torno de 300 empregos diretos, né? E mais dezenas de empregos de empresas terceirizadas que mantêm contratos com a gente há anos, por exemplo, né? Então, o nosso foco nesse momento, nessa área que você acabou de abordar, é a manutenção dos empregos. A gente está fazendo de tudo que a gente pode para manter os empregos e, de março até agora, nenhum colaborador foi demitido. E vai muito naquela linha que você também já disse aqui na entrevista do capital humano, que é um capital de conteúdo, né? São anos e anos de aprimoramento, de cursos, de graduações, de mestrados, que cada profissional acaba tendo, né? E vocês, como as universidades do país, prezam muito por isso, né? E você abrir mão de um profissional como esse é você perder também em qualidade. Por falar em profissionais, em professores, como vocês estão fazendo esse ensino remoto, eu gostaria de fazer a seguinte colocação. Vocês vivem com professores de várias gerações, né? De 20, 30 anos de experiência, professores recém-promovidos, né? Que vieram até da academia de uma sala de aula, que acabaram se despontando. Como tem sido o trabalho para que todos se adaptem a esse ensino remoto? Porque eu volto também a mencionar que eu conversei com um professor de 30 anos de janela de uma outra instituição e ele estava com dificuldade para saber como ele subiria a aula dele para os alunos. Como é que tem sido esse trabalho? De uma hora, todo mundo já fez essa piada, mas não custa reforçar, de uma hora para outra o professor teve que virar um youtuber, né? Também. Ele teve que aprender a gravar, iluminar, som e etc, né? A nossa estratégia foi deixar para o professor só o básico que a gente não podia fazer por causa do isolamento social, né? Então, se ele fornecer a estrutura mínima necessária para fazer uma gravação, né, adequada, né, que é o computador, com câmera, se o computador não tivesse câmera, ceder a câmera,
com uma captação de áudio adequada, e a gente pediu para ele ministrar a aula dele remotamente, como ele fazia com essa estrutura. E aí a gente dá... Todo o resto é o suporte que a gente faz, né? Então, a gente edita vídeo, a gente melhora áudio, a gente corrige iluminação, tudo isso é feito por nós, pela estrutura da Unifaat. Não no campus, né? O pessoal tá também isolado, mas trabalhando de casa, com os recursos adequados, mas todo esse suporte é institucional que a gente dá para o professor. Além disso, o professor não posta aula. É a nossa equipe que posta aula. Então, ele centraliza o envio de aulas para a nossa equipe de novas tecnologias, que é aquela diretoria que eu tinha mencionado anteriormente, e essa equipe é que trata de subir atividade, subir aula, concatenar, né, onde o vídeo fica naquela plataforma, porque a apresentação visual de uma aula remota tem que ser muito bem feita, né, para ser interessante, para o aluno não se perder dentro do ambiente virtual, né? A gente tem alunos de várias gerações, uns mais familiarizados, outros menos com tecnologia. Então, a gente optou por isso, porque a gente cria até uma uniformização de como essas aulas são dispostas, são distribuídas, né? E como essas aulas são postadas. Sinceramente, passando esse pico da pandemia, que, segundo informações, não atingimos ainda em todo o Brasil, embora alguns estados estejam sofrendo bastante com isso, você acredita, Saulo, a equipe da Unifaat, que nós voltaremos a ter o cotidiano anterior à pandemia em salas de aula? Ou isso será inevitável, vai mudar? E de que forma isso pode mudar na leitura de vocês? Eu não posso cravar muitos anos para frente, né? Eu posso falar o que a gente tem estudado já para o segundo semestre. Hoje, inclusive, foi notícia na mídia, Cambridge, na Inglaterra, já cravou. O ensino remoto deles vai até a finalização do ano letivo de 2021. 2021, exatamente. E lá, eles estão no hemisfério norte, né? O ano letivo deles termina no meio do ano. Então, isso quer dizer, eles vão, no segundo semestre deste ano, e no primeiro semestre de 2021, já garantiram que o ensino será exclusivamente remoto. Uma ou outra exceção de pequenos grupos presencialmente, que devem estar mais ligados à parte prática de pesquisa, né? Mas isso já é uma sinalização que a gente tem que se preocupar com um pouquinho mais para frente do que a gente vinha se preocupando até, né? E está tudo muito confuso ainda, né, Sabela? A própria Grã-Bretanha diz que vai liberar o ensino primário a partir de 1º de junho, né? Então, o ensino universitário seguiria no remoto, 1º de junho, então ainda está muito confuso, né? O que a gente tem visto é que, ainda para o segundo semestre, não vai ser uma liberação total para retorno de atividade presencial, né? Primeiro lugar, ressaltar o grupo de risco, né? O grupo de risco, possivelmente, não vai poder ainda frequentar aglomeração, né? Grandes aglomerações, uma sala de aula não deixa de ser uma aglomeração, né? Então, a gente tem estudado os modelos franceses que retornaram com 50% sala de aula, ainda houve uma ou outra contaminação, né, ligada à escola, dizem que não foi na sala de aula, mas estava ligada à atividade de ensino. Tem estudado uma proposta israelense que fala em 4 dias presenciais, né, e 10 a pessoa ficaria em casa, porque isso, de acordo com o ciclo da Covid, né, contemplaria que a pessoa não pudesse contaminar outras, tá? Então, você trabalharia com 2 fluxos de pessoa, né? Dividiria a turma em 2, eventualmente, trabalharia com salas menores, numa semana vai uma turma, na outra, né? Só que como você soma 2 finais de semana, então ficariam 4 dias, se você incluir a sexta-feira off, 10 dias off, entendeu? 4 dias estudando, eu vou te interromper aqui para fazer uma janela aqui. Então, podemos ver a prevalecer uma antecipação do modelo híbrido que vocês têm colocado em prática, algo que pudesse, de repente, ter uma prioridade daqui a 4, 5 anos, isso ser feito já nos próximos 2 anos, quer dizer, prevalecer esse modelo de que o aluno não precisa mais estar na universidade todos os dias da semana? Já estou garantindo que o nosso segundo semestre será assim, tá? Por exemplo, a gente não vai privar o aluno que não pode estar no campus presencialmente de não poder frequentar o ensino superior, né? Da Unifaat, a gente confia no que a gente faz, na nossa qualidade, né? A gente tem o melhor índice de qualidade da região já há anos, mais de 10 anos, né? Então a gente confia no que a gente faz e a gente vai dar essa oportunidade. Então a gente vai voltar para o segundo semestre
E para aquele que não puder frequentar as atividades presenciais, o ensino remoto será mantido em todos os cursos e em todas as turmas. Tá? A gente já está investindo nisso, já está fazendo todo o planejamento e já iniciou a execução desse projeto para garantir que tudo flua bem no segundo semestre nesse sentido. Isso vai interferir na cadeia que alimenta, por exemplo, hoje a estrutura de uma instituição de ensino, do ensino superior, né? Vamos trabalhar com a ideia de que nós temos hoje centenas de alunos trafegando pelas estradas da região, né? Buscando a educação, por exemplo, na Unifaat. Quer dizer, isso vai impactar, por exemplo, no pessoal do transporte. Isso pode impactar também no pessoal das cantinas em que vocês têm. O que mais pode impactar? Qual é o novo normal que, por um curto espaço de tempo, vocês já estão dando como certo? Além desses impactos, né, no pessoal que trabalha no entorno de uma instituição de ensino, tem impacto principalmente de protocolo sanitário, né, Isabela? Para a gente voltar com as atividades presenciais, quando elas retornarem no campus, mesmo a pessoa que possa frequentar normalmente, né, nossas atividades presenciais que vão retornar, o que a gente analisa é que, possivelmente, o uso de máscara vai ser obrigatório o tempo inteiro no campus, né? A gente já está planejando um investimento grande em alguns EPIs específicos para colaboradores, eventualmente para professores, né? A gente vai tá já escrevendo o nosso protocolo sanitário de face shields, por exemplo, né? O escudo de proteção para evitar a contaminação, os talk shields, que são onde tem atendimento ao público, né? Você fazer um escudo de acrílico, de vidro, para que não haja o risco de contaminação entre colaborador e aluno e professor, eventualmente. O protocolo de higienização, o protocolo de distanciamento em filas de cantinas, filas de entrada, né, chegada de ponto de ônibus. Todo o campus a gente vai sofrer um investimento para que ele garanta essas condições para os nossos alunos lá também, né? Então, são vários reflexos aí. Bom, essa é uma realidade por conta da não descoberta ainda de uma vacina. Suponhamos que em outubro todos no planeta, isso vai ser muito difícil, praticamente impossível, todos estarem vacinados. Mesmo assim, você acredita que algumas medidas vão resistir ao tempo, ou seja, será inevitável, principalmente esse modelo aí sanitário para vocês aplicarem? Ou tudo se esquece e volta-se completamente ao normal? É difícil cravar algo nesse sentido, Sabela, porque, por exemplo, se o vírus, o coronavírus, ele tiver um comportamento parecido com o vírus da influenza, né, ele pode mutar. Então, teria que... os pesquisadores, além de desenvolver a vacina para esse tipo, sem mutação ou com pouca mutação do vírus, constantemente vão ter que estar aperfeiçoando essa vacina, como acontece com a gripe, que anualmente pega-se os subtipos do hemisfério norte e a gente toma vacina com base no vírus que circulou lá, né? Não sei se os pesquisadores vão chegar a ter, conseguir, em tão pouco tempo, se o vírus tiver essa característica, obviamente, né, em conseguir seguir esse fluxo, né? Então, a gente não descarta ter que manter esses protocolos durante anos, e vai saber... No futuro a gente não sabe, talvez daqui para frente, para sempre, né? A gente tem que acompanhar e ser precavido, tá totalmente antenado ao que está acontecendo no mundo, ao que está acontecendo na ciência, nas pesquisas, e tudo que tem sido feito, no que é testado em outros países que já foram atingidos antes, né? E modelos de sucesso. Então a gente está muito atento a isso, Isabela, e muito cuidadoso também, né? O objetivo principal, obviamente, né? Sempre foi o nosso objetivo principal, o ensino de qualidade. Hoje tem um antes dele, que é preservar a segurança e a saúde dos nossos alunos. Bom, é claro, professores, então, também tem o seu viés econômico, né, para ela se manter. Para a gente encaminhar já para o finalzinho desse bate-papo muito agradável, com o apelo da saúde, né, vocês acabaram de criar, na área da saúde, quais os cursos que vocês têm? A gente tem enfermagem, fisioterapia e psicologia. Oi? Recém-lançado, enfermagem. Enfermagem está no 2º ano, agora. Fisioterapia no 3º. Psicologia já é um curso maduro, consolidado, né? Pois é. Com o que a gente está vendo aí da necessidade, por exemplo, do sistema de saúde se aprimorar, é bem provável que isso aconteça nos próximos anos.
Vocês pensam, com base nesse novo viés, a trabalhar outros cursos, a pedir junto ao MEC outros cursos ligados à área da saúde? Sempre no radar da Unifaat, todos os cursos são monitorados, inclusive os da área da saúde. A área da saúde é o campo que a gente mais recentemente tem entrado, né? Além desses 3 bacharelados que eu citei, a gente tem ainda o bacharelado em licenciatura de Educação Física, que é um curso, né, da área de saúde também, e temos um curso superior tecnológico na área de estética e cosmética, tá? Mas todos os outros cursos bacharelados, inclusive cursos superiores tecnológicos, estão sempre no nosso monitoramento para uma implantação. Professor Saulo, faltou alguma coisa interessante aí para você passar para as pessoas que estão nos assistindo, especialmente os alunos e professores da Unifaat? Eu queria dar um recado para os nossos alunos e professores, mais um agradecimento, né? Porque nesse momento tão difícil, eles têm se empenhado muito, né? Os professores para produzir as aulas, né? Para fazer esse difícil trabalho, os alunos para se manterem num momento tão difícil, de alguns com queda de receita, alguns com desemprego, alguns sem poder trabalhar, autônomos, por exemplo, né? Se manterem estudando, se dedicando, conversando conosco, mandando feedback, tendo contato o tempo inteiro direto com a gente para manifestar, inclusive, apoio, inclusive agradecimento que a gente tem feito. Então, eu queria um agradecimento e agradecer também toda a estrutura da Unifaat, né? Porque uns mais, outros menos, mas, assim, tem gente trabalhando 12, 14, 16 horas por dia para poder fazer a instituição que era majoritariamente presencial funcionar em ambiente remoto. Então, eu queria fazer esse agradecimento aqui e agradecer, obviamente, a você que nos deu essa oportunidade dessa conversa bacana. Saulo, muito obrigado, estendo o nosso abraço aí. Aliás, hoje é o dia do abraço, né? Infelizmente, nós só podemos abraçar as pessoas que estão muito próximas, né? Em cada casa, né? É verdade. Está. Mas sinta-se abraçado, obrigado aí pela oportunidade de bater esse papo e voltamos a conversar, se não presencialmente, aí pela tecnologia que nos favorece hoje em dia. Um grande abraço. Um abraço, estamos sempre à disposição. Muito obrigado pela oportunidade novamente. Conversamos então com Saulo Vernaglia, que é o diretor-geral de administração da Unifaat, que tem campus em Atibaia, tem campus também em Bragança Paulista, para você saber um pouquinho como pensa uma instituição do peso da Unifaat. Já tivemos a oportunidade de conversar também com a Universidade de São Francisco, que a gente vai medindo, né, a temperatura de como anda a administração desses centros universitários, especialmente nesse momento que continua em transição, não há ainda vacina, não há medicamentos capazes de diminuir, por exemplo, a estadia de um paciente numa UTI ou numa enfermaria de um hospital. Então, todo cuidado, toda cautela são necessários. E a gente volta, evidentemente, com mais entrevistas nos próximos dias. Você pode continuar sugerindo aqui em nosso canal entrevistas e abordagem de temas que mexem com o seu dia a dia. Essa entrevista foi feita aqui pela minha página do Facebook, mas já estará à disposição também no Instagram, no YouTube, link para o LinkedIn, para o Twitter, em todas as plataformas você pode acompanhar. Compartilha com pessoas que você conhece também, para a gente oferecer conteúdo a todos. Bom finalzinho de sexta-feira, excelente final de semana e até a próxima oportunidade. Um abraço, muito obrigado.